Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, primeiro, desculpe, estou saindo da gripe, mas ainda está meio fanhoso. E precisamos entender bem aquilo que viria a ser o reino de Deus. Repito, outro dia, quando fui para ser batizado, apesar de frequentar até aqui as missas, de ser amigo, de crescer com a gente, perguntei: o que é que vocês estão pedindo à Igreja de Deus no batizado? A bênção de Deus. Falei: puxa vida, a bênção de Deus. Como sempre, nós procuramos os presentes de Deus, mas não o próprio Deus. No batismo, é o próprio Deus que se dá à humanidade. Bautizar é mergulhar. Você entra numa piscina, entra numa água, você mergulha naquela água. Se for colorida, outro que possa deixar a tinta, ela te deixa de outra cor. E se puder limpar até dentro, limpa até dentro. Isso é batizar. Nós somos batizados em Cristo, mergulhados em Cristo. Lógico que não aparece aos nossos olhos, é pela fé que nós acreditamos que isso acontece. E a fé, veja, é uma coisa muito clara.
como diz, peça a bênção de Deus. Vocês pedem à Igreja de Deus o próprio Deus. Isto é pedir o batismo. Não é uma simples cerimônia, não. Porque o próprio Deus, que vem através do sacramento do batismo, faz do quê? Numa carne mortal que os pais geram, e que é mortal, não adianta negar, está na cara de todo mundo, não é? Faz uma carne imortal. Você gerar uma carne que vai morrer, pedindo o próprio Deus, mergulhando no próprio Deus, que é em Cristo, aquela carne mortal se transforma numa carne imortal. Isto vem, não preciso só refletir um pouquinho, pela ressurreição de Cristo. Na ressurreição, ele testemunhou este acontecimento da imortalidade. Os próprios antigos, os profetas, os filósofos, todos, eles procuravam uma alma imortal. Diziam que o ser humano tem uma alma imortal, mas não sabia para onde que vai esta alma. O que mais entenderam? Passava ao outro lado do rio, num barco, colocava uma moeda na boca do defunto. Gente, estou falando de coisas reais, práticas. A busca da humanidade. Colocava uma moeda porque tinha que pagar o barqueiro que levava do outro lado do rio. Senão não levava do outro lado do rio. Entenderam? E assim tantas outras formas que eu nem conheço, gostaria até de conhecer, para ver como a humanidade busca estas coisas. Então a vinda de Cristo não é uma fé vazia, é uma fé que se encaixa na nossa vida. Mas ainda, o que acontece? Além de fazer uma carne de mortal e imortal, faz do ser que é simplesmente humano um ser divino. Diviniza o ser humano. Diviniza a nossa vida. E este é o sentido da vida. Se a gente quer pegar, se não quer pegar, tudo bem. Se o sentido da tua vida é comer, beber, ganhar dinheiro, se reproduzir, criar família, não criar mais família, tudo bem, o problema é seu. Você tem que dar uma resposta a si mesmo. Não sou eu. Não é ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe. E cada um que vai dar uma resposta. E não adianta procurar assim, mas é mesmo. Então, gente, nesse sentido, a última que eu vi outro dia, um judeu, não para criticar, pelo amor de Deus, cada um acredita naquilo que pode acreditar. E porque parece uma coisa longe o que Jesus fala aqui do judaísmo, que o judaísmo foram as regras que foram dadas como higiene, como pureza exterior. E eles ainda guardam isso depois de 2000 anos, apesar de Cristo ter vindo, eles cultivam ainda para ver como o pensamento dura milhares de anos, a maneira de pensar. Eles estão comprando os queijos lá. Deve ser toda a comunidade judaica de São Paulo, penso. Lá no laticínio, onde a gente vai, e eles mandam uma pessoa para fiscalizar desde tirar o leite até a última produção. Tem que ser tudo lacrado para que não tenha impureza nenhuma. Tudo tem que ser puro, porque a pureza dele está nas coisas exteriores. Aí o Evangelho se torna uma coisa muito mais viva, porque, por exemplo, vocês leem alguns textos do Evangelho, onde os apóstolos comiam sem ter lavado as mãos,
Se escandalizava. Isso é um ato, isso é religião, religiosidade. Gente, isso leva para a religiosidade. Eu lembro ainda alguns resquícios de quando era criança, na minha terra, que não eram exatamente cristãos, mas durante a quaresma não se podia cantar, não podia cortar os cabelos, não podia fazer um monte de coisas. Ele deve ter um monte de outras coisas. Mas esta é a pureza. E para vocês compreenderem quem é Jesus Cristo, perguntaram, porque vem um judeu que fiscaliza tudo lá. Estou falando de 2000 anos depois de Cristo. Quem é Jesus? É um bastardo. Não se ofenda, não. É a visão deles. Jesus é um bastardo. Maria traiu José. Para vocês verem que não é todo mundo igual no pensamento, não. Que nós crescemos numa cerca de cristãos, desde criança aprendemos isso. Quando você ouve esta ideia que Jesus é um bastardo, entende? Fica assustado. Não é para ficar assustado, não, porque exatamente o drama está nisso. Para também esclarecer a nossa fé. Compreende? Porque Jesus é um bastardo, então como é? É um homem como nós. Além do mais, é um bastardo, falou o rapaz. Sem ofender ninguém, é a fé dele. O mais importante para ele é o profeta que foi levado do carro de fogo, que é o Elias. Se não andei lá, não quero falar besteira. Entende que foi levado do carro de fogo. O mais importante é que Jesus Cristo. Porque o espetacular. Acontece o espetacular. Então, o reino de Deus, o que é? Para nós cristãos, vamos ser bem claros. É o próprio Deus. É a própria vida de Deus. E quem trouxe esta vida foi Maria, que é o templo. Outra besteira, para vocês compreenderem como a gente pode deturpar a fé, porque a fé deve ser muito clara como ideia. Depois a nossa vida vai atrás disso, mas se ela não for clara, não adianta. Então, me falaram também outra, que Maria, esqueci como que foi, Deus só utilizou Maria para vir ao mundo, mas ele não tem nada a ver com a vida de Cristo. Falei, tá bom, então, com a vida de Deus. Então, quer dizer que Maria é como um funil. O que é um funil? Você tem um líquido aqui, não tem como despejar dentro de uma garrafa, usa o funil, passa o funil, e você encontra o líquido naquela outra garrafa que estava lá. Então, Maria, quer dizer, Deus passou por Maria como um funil, não entrou na vida dela. Não participou. Maria não participou com a vida de Deus. Então veja as besteiras onde a gente pode chegar. Quando se quer negar as realidades. E era a mesma coisa que acontecia com os judeus, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Ele contou a parábola. A vinha, na primeira leitura, fala bem claro que o povo que ele tinha escolhido, maravilhoso, com Abraão, libertou do Egito, a gente assiste os 10 mandamentos, todos os milagres que ele fez, deu a terra onde tinha que morar, expulsou todos os povos que tinha lá. Por isso que eles querem expulsar agora os palestinos, porque pensa ainda que aquela terra é deles, porque Deus lhe deu aquela terra. Gente, nós estamos falando de fantasias, não? Acho que estamos falando de prática real, que a gente assiste dia por dia, ainda hoje. Então ele deu aquela terra que com Davi, com Salomão, se tornou
o reino mais famoso naquela época, que tinha vários reinos, entende? E eles querem, pequenininho povo, todos iam até lá. Mas a finalidade qual era? Que Jerusalém, onde haveria o templo, seria para adorar o Deus verdadeiro, porque os outros povos criavam os próprios deuses. Então era uma ideia de Deus. Mas acontece que com a vida de Deus na pessoa de Jesus, aquele templo já sumiu da história. A descendência de Abraão não são, prestemos atenção, acho que um dia depois vamos começar na carta aos Hebreus, para explicar bem o que é o sacerdócio de Cristo. Por enquanto, não são umas dicas. Não são os descendentes. Deus abençoou Abraão na sua descendência. Que não são os descendentes. O que quer dizer isto? Não é todo o povo de Israel que foram os descendentes carnais de Abraão, que além do mais teve duas esposas. Teve a esposa que Isaac e depois o outro, Agar, que criou outro povo. Mas a descendência de Abraão, Deus abençoou e jurou que entregaria a descendência de Abraão. Esta descendência de Abraão é Jesus Cristo. É uma pessoa. E em Cristo, Ele abençoa todos os homens de todas as raças, de todos os tempos que acreditam nele. A última oração de Jesus, qual é? Os filhos teus serão reunidos no sangue de Cristo. Isto é o batismo de Cristo. Então, esta terra que tinha sido dada, a vinha, o povo que ele cuidou com tanto carinho, diante dos quais fez um monte de milagres, de prodígios, pensaram que eles eram os donos da verdade. Este foi o povo de Israel, de judeu. Entendeu? Eles eram os donos da verdade. Então o que vai acontecer? Jesus que fala: deu esta vinha, que é a humanidade, vocês pensaram que são os donos do mundo, Deus vai tirar de vós isto. E a pedra que vocês rejeitaram, que os sumos sacerdotes rejeitaram a Jesus Cristo, aquele carpinteiro, porque era simplesmente um carpinteiro, e disse que era filho de Deus, e disse que era o próprio Deus, e que no fim dos tempos da história humana, ele virá sobre a terra para restaurar definitivamente o seu reino. Esta é a pedra rejeitada. Jesus Cristo foi rejeitado e jogado fora da cidade, lá. Ela se tornará pedra angular para a construção. Naquela época não tinha concreto, não tinha, era a pedra angular que sustentava os edifícios, não? Então, ele se torna a pedra angular. E todos os povos, todas as nações que não aceitar isto, vão acabar. Havia um império mais potente do que o império de Roma quando nasceu Cristo. Era o único império. Talvez a China lá, mas estava longe. Eles praticamente dominavam tudo. Não tinha, os outros eram todos povos pequenos que quisessem fazer guerra contra Roma. Não adiantava, porque eram esmagados. Eles destruíam tudo. Isso é exatamente quando nasceu Cristo. Ruiu. Caiu. Eu que estudei em Roma, lá bem na frente das ruínas, daquilo que seria Washington hoje, a Casa Branca, não é? Que se pensa os senhores do mundo,
Gente, não vão atrás de todas essas histórias. Não vão atrás de implantar democracia. É tudo mentira. O que eles querem é o petróleo. Por que não vão resolver o problema no Sudão, onde tem milhões de pessoas que morrem de fome por briga interna? Não tem petróleo. O que eles querem lá é petróleo, gente. A gente tem que ser muito claro. As mentiras humanas, ainda bem que acabou. Gente, o que eu vi de mentira, de promessas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, Cristo não fez promessas. Ele veio realizar o reino. Ele trouxe a vida onde havia a morte. Ele trouxe a paz onde havia angústia. Ele trouxe a luz onde havia escuridão, trevas. Ele trouxe o amor onde havia ódio. Onde havia ódio. Tanto que, por exemplo, eu lembro quando criança que eu estava lendo ali, eu conheci os discípulos do Frei Massimiliano Kolbe, que foram meus diretores, meus superiores naquela época. Eu entrei em 50 no seminário, ele faleceu em 41, então todos os discípulos dele tinham conhecido ele pessoalmente. Então, diante de toda a matança do campo de concentração, onde foram mortos milhões e milhões de pessoas, o reino do ódio. Tanto que um escritor muito famoso escreveu um livro, E Este o Homem, que o ser humano é este aqui, onde ele conta a vida no campo de concentração, ele sobreviveu, e tudo o que ele sofreu, etc. E a pergunta é este o homem? Se nós olharmos Cristo feito palhaço, cuspido. Vocês já prestaram atenção? Se colocasse numa escola, vocês que são mais jovens, coloca uma menina ou menino no meio de vocês. Começa a pintar ele, começa a tirar a roupa, começa a falar palavrões para ele. O que acontece com aquela pessoa? Morre. Um desastre, não é? Com Cristo foi a mesma coisa. Tirar a roupa, vestir uma roupa escarlate, cuspiram nele, açoitaram ele, inocente. Vedaram os olhos dele, perguntando: se você é profeta, adivinha que sou eu? Medite bem a paixão de Cristo. A maior dor não foi física, foi moral, que ele teve que suportar. Ele que poderia, ele mesmo falou a Pedro: guarda a sua espada, porque se eu quiser, eu invoco meu pai, ele manda 12 legiões, o exército inteiro, para me salvar. Mas não é para isso que eu vim. Então, esse é um homem. É este um homem. Gente, atrás disso tem um mistério. E o mistério do sacrifício, da liberdade dele de se oferecer para a humanidade toda. Aí que a gente começa a ter um pequeno sentimento para com ele. Se a gente não começa a ter um pequeno sentimento do amor real, prático que ele fez para comigo, aí se eu me coloco nesta história que eu estou lá, aí não consigo entender. Sempre eu vou perguntar as bênçãos dele, que ajuda isto, que ajuda aquilo, que me resolva isto, que me resolva aquilo, etc, etc. Não tem um relacionamento pessoal com a pessoa. Aí
Estava lendo esta história no ódio do campo de concentração para explicar. O Frei Massimiliano Kolbe, quando foram condenados, que fugiu uma pessoa, e a punição era 10, cada pessoa que fugia, 10 tinha que ser condenados a morrer de fome e de sede. Não é nem fuzilado, de fome e de sede. Já quando a gente está um pouquinho com fome, com sede, sabe o que é? Imagina, morrer de fome e de sede. E ele, como cristão mesmo, se ofereceu livremente para morrer no lugar de um pai de família. Então, quando falamos que onde havia ódio, Cristo trouxe o amor, vendo estes exemplos, e como estes, muitíssimos outros, a gente está muito admirado com a Madre Teresa de Calcutá. Esta é a igreja, gente. Não são os escândalos de pedofilia, etc. Não é o Vaticano, não é o IOR, não é o Banco do Vaticano, que o povo quer que o Papa reforme. Tem nada a ver. Aquilo não é a igreja. A igreja é Jesus Cristo que anima no mundo inteiro e todos os tempos as pessoas. Na Idade Média, quando havia a escravidão dos cristãos, teve uma congregação, os mercedários, que ainda me parece que existe para algum lugar aí, que eles faziam 3 votos: pobreza, castidão e obediência, mas outro de se oferecer em troca do escravo cristão. Eles iam viver o resto da vida em escravidão, no lugar da pessoa escrava. Gente, isto, nós não vamos ouvir isto aqui na propaganda política, naqueles que dizem que querem salvar o mundo. Gente, não vamos ouvir isto nas escolas. Não vamos ouvir isto na economia. E aí por diante. Nós vamos ouvir isto somente da boca de Deus. Só que esta será a história que vai permanecer. O resto vai perecer. Podemos construir o mundo mais rico do mundo. Vai perecer. Vai acabar. Vai ser traduzido no nada. Porque é nada mesmo. Não tem subsistência. Não adianta, gente. Deus é a fonte da vida. Ele é a criação. Ele criou o universo. Não queremos admiti-lo, tudo bem. Podemos ir onde quiser, criar o mundo que quisermos, para depois... Imagina vocês, tanta gente que morreu para o Império Romano. Imagina vocês, não? Se voltasse agora. Para que a gente morreu? À toa. Cristo morreu humilhado e destruído, e a sua história continua ainda 2000 anos e continuará até o final dos tempos. Para aqueles que querem entrar na história verdadeira, nesta pedra rejeitada pelos próprios religiosos, mas escolhida por Deus.